Fala, gente, tudo certo? Vamos nessa, sem enrolação e direto ao ponto para tratar sobre as últimas informações do dia do Inter, te atualizando sobre mercado da bola, a situação envolvendo um titular de Roger Machado e a iminente saída desse jogador do Beira-Rio. Tô te trazendo detalhes nesse vídeo também, falando de outros, mas não vai esquecendo de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar o sino das notificações, que é muito importante para que a gente continue crescendo por aqui. Bora bater a meta aí agora de 8 mil inscritos, mas para isso eu preciso contar com a tua ajuda, então te inscreve aí que vai ajudar demais a gente, fechou? Gente, vamos lá, né? Sem enrolação, vamos direto ao ponto para a gente falar sobre alguns assuntos importantes. E sim, a gente de novo vai ter que falar sobre saídas aqui nesse vídeo, tá? E eu preciso contar para vocês sobre a situação do Vitor Gabriel, tá? Porque cada vez mais essa saída ela é tratada assim de forma forte no bastidor, tá? O Inter entende que vai ter que fazer essa venda porque o mercado está exigindo o Inter, tá? O Inter precisa fazer essa movimentação nesse momento, porque um dos clubes interessados, e hoje é o único clube, na verdade, interessado no Vitor Gabriel, é o Cruzeiro, que não tinha apresentado nada de oferta ao Inter até certo momento. Era só realmente o interesse que vinha lá de Belo Horizonte. Olha, o Cruzeiro que é um zagueiro canhoto, e ele entende que o Vitor Gabriel é esse jogador. Tem o aporte, né, do Pedro Lourenço, né, virou uma SAF, ele comprou o clube, é o dono dos supermercados BH e tudo mais, e eles entendem que esse jogador jovem, com potencial de revenda e que eles necessitam nesse momento é o Vitor Gabriel. Hoje o Cruzeiro não tem nenhum outro jogador, né, que olhe no mercado como alternativa. Os caras estão, né, fixados na contratação do Vitor Gabriel. Não sei se foi daqui a pouco um pedido do Léo Jardim, ele viu atuando o Vitor Gabriel aqui no Inter, se apaixonou pelo cara e está fazendo força para que ele se torne reforço do Cruzeiro. O Inter já deixou claro, cara, eu quero 10 milhões de euros. O Cruzeiro quer, né, e propõe um outro negócio, até porque recentemente o Inter fez um negócio com o Cruzeiro envolvendo o Wanderson, né? O Cruzeiro ali atrás vendeu o Wesley, mas aí não era ainda o Pedrinho que estava comandando, e depois veio a situação do Wanderson, que aí acalmou e deixou, né, as duas direções em paz, né? Fizeram as pazes lá, depois de algumas farpas do Pedrinho. Bom, o Wanderson foi para lá, bateu o valor que precisava do Wesley. O Wanderson também, né, foi um jogador que o Inter conseguiu se desfazer pelo alto salário que tinha. Tudo certo, tudo zerado. E agora eles conversam para esse movimento envolvendo o Vitor Gabriel. No primeiro momento, o Inter e o Cruzeiro sabia disso, precisava de um cara lá na frente, precisava de um centroavante. Os caras ofereceram o Lautaro Dias. O Inter falou, cara, esse jogador não nos agrada nesse momento. Né? Para nós, ele é mais do mesmo. Ele é mais Rafael Borré, ele é mais Valência, ele está em baixa aí. Não é esse jogador que a gente procura. Só que existe um outro jogador que está em baixa no Cruzeiro e que sim interessa o Inter, porque ele é um daqueles jogadores que toda a janela na gestão Barcelos ele foi procurado, ele foi tentado, até ele se acertar com o Cruzeiro, que é o Wallace, né? Jogador que atuou pelo Grêmio, depois foi fazer carreira lá na Itália, e agora ele está no Cruzeiro, mas está meio escanteado por lá, né? Não conseguiu render o esperado com a camisa do Cruzeiro e é um jogador que os caras estão dispostos a negociar nessa janela. E aí surge a oportunidade de mercado que a gente tanto fala do Inter. O que pode ser colocado na mesa, tá? E é uma das alternativas. O Wallace vir para o Beira-Rio, o Vitor Gabriel ir atuar no Cruzeiro, mas o Cruzeiro colocando mais alguns milhões de euros nesse negócio. E aí o Inter estaria disposto a fazer. Por quê? Porque entende que o Wallace resolveria os problemas do Inter nesse momento, na questão de ter um volante, né, afirmado no futebol brasileiro, um cara mais experiente para substituir o Fernando. Em contrapartida, nesse tempo em que o Vitor Gabriel esteve fora por conta da lesão, o Juninho ele deu conta do recado pelo lado esquerdo e assim o Inter não precisa se desfazer do Vitão nessa janela. Pode pintar uma proposta do futebol europeu, o Inter pode bater o pé e falar não, espera o final da temporada, a gente pode até fazer o negócio agora, mas a gente quer manter o Vitão até o final do ano, até porque ele é pelo lado direito, e pelo lado direito o Inter tem problemas nesse momento na situação da defesa, né? Na situação da zaga. Então, gente, esse negócio ele está muito iminente. A gente tem que começar a amadurecer a ideia de que sim, o Vitor Gabriel ele pode sim ser negociado nessa janela de transferências. Ele era um jogador, né, considerado uma promessa, ele continua sendo uma promessa do futebol brasileiro. O Cruzeiro está entendendo que daqui a pouco é aí que tem que fazer o aporte. Se o Inter topar, se as conversas evoluírem,
pode sair negócio entre Inter e Cruzeiro pelo Vitor Gabriel. Ah, mas a gente vai estar reforçando um clube do futebol brasileiro. Cara, isso na questão do Inter a gente não pode considerar, tá? Até pouco tempo atrás o Maurício, como eu estava falando aqui, acabou desligando a luz, tudo certo, mas como eu estava falando, a gente não pode considerar essa situação de que o Inter, né, não negocia com clubes brasileiros. Até pouco tempo atrás, o Inter negociou, por exemplo, o Maurício, né? Uma das principais joias, né, do Inter. Ele acabou sendo negociado com o Palmeiras, né? Um negócio que a gente via como inviável, se tornou viável, o Inter foi lá e vendeu o Maurício para o Palmeiras porque precisava fazer caixa. Então, a gente não pode considerar isso. O Inter está adquirindo o Vitor Gabriel junto ao Sport por 3 milhões de reais, vai vender por mais, está tentando até comprar mais do que 50%, está tentando fazer um negócio que tenha mais 10% ou até 20%, aí fique 70% para o Inter e 30% lá para o Sport. Mas esse negócio ele está muito forte no bastidor. Agora, virando a página, falando sobre uma situação importante que ela aconteceu, tá? Que é a venda do Johnny. A venda do Johnny aconteceu. O Betis e o Atlético de Madrid se acertaram. Informação lá confirmada pelo Fabrício Romano. Todo mundo confia nele. Tá careca de saber que o cara tem muita fonte importante lá no futebol europeu. E ele cravou. E o que acontece? O valor foi abaixo do que o Inter esperava. O Inter imaginava que seria vendido por 40 milhões de euros. O negócio ficou em 30 milhões de euros e mais variáveis, né? Bônus dentro desse contrato que podem fazer com que ganhe ainda mais dinheiro, né? Mas nesse momento, o que vai entrar nos cofres do Inter são mais de 30 milhões de reais por essa venda do Johnny lá na Europa. Porque o Inter tem 20% da plusvalia, que é o valor, né, em cima do lucro da venda. O Johnny foi vendido lá atrás por 6 milhões de euros. Agora os caras estão vendendo ele por 30. Tu tira 6, fica 24. Desses 24, 20% são do Inter, tá? Mas aconteceu, né? A gente estava falando, muitos comentários durante, né, alguns vídeos atrás ali que eu tinha falado sobre a questão do Johnny. Mas essa venda está acontecendo há 2 anos. Cara, é um trabalho. Ali atrás os caras tinham até um acordo com o Tottenham para a venda do Johnny. Ela está acontecendo de uma outra maneira. Está acontecendo lá mesmo no mercado espanhol, entre Betis e Atlético de Madrid. Simeone, apaixonado pelo Johnny, apaixonado pelo futebol do ex-volante colorado, tá? Mas aí uma boa notícia para a gente trazer aqui no vídeo. E só para arrematar, ontem eu falei sobre a questão do Ricardo Matias aqui com vocês, sobre a forçação de barra envolvendo a saída dele, tá? Porque, como eu falei, os caras, né, os empresários do Ricardo Matias entendem que ele é um fenômeno, e que não está tendo oportunidades com o Roger, né? Isso incomoda os caras e por isso que eles fazem essa pressão. Cara, não vão utilizar? O cara vai ficar aí parado? Ele é jogador de seleção, né? Vamos se mexer, o cara vai ter mais oportunidades, ou ele realmente vai ser o terceiro reserva, né? No caso, o segundo reserva, né? Borré, Valência e Ricardo Matias. Vai ser nessa sequência ou ele vai estar à frente de um desses dois? No caso do Valência, por exemplo. Isso não foi colocado, não tem informação do que foi conversado, mas os caras querem, nesse momento, né, fazer algum negócio, e se for com o mercado árabe, que seja, mas eles querem mais do Ricardo Matias, eles querem mais minutagem para esse jogador e estão fazendo força. Ou para que ele tenha mais oportunidades, ou daqui a pouco realmente venha lá um clube árabe, compre o Ricardo Matias, ele vai jogar no exterior, tá? É uma situação. Me surpreendi, postei isso nas redes sociais, a galera concordando demais com o staff do jogador. E eu quero a tua opinião aqui também. Ontem a galera não comentou muito, mas deixa a tua opinião aqui. O que tu acha sobre a situação do Ricardo Matias de fato? Tu acha que ele merece mais oportunidades? Acha que é injusto ele ser reserva de Rafael Borré e também do Ener Valencia, ser uma terceira opção para o Roger? Quero deixando teu comentário aqui sobre essa situação. Like no vídeo, te inscreve no canal. Muito importante para que a gente chegue a 8 mil inscritos, tá certo, gente? Beijo em todos vocês, até mais, falou, tchau!